Bom, gente, para a aula de hoje, então, a gente vai falar dos termos de uma pesquisa estatística. O primeiro termo que a gente vai falar, então, é a população e amostra. A gente vai falar depois sobre indivíduo ou objeto, variável de uma pesquisa estatística, é outro termo. As variáveis, elas são divididas em variável qualitativa e variável quantitativa. A variável qualitativa, ela pode ser ordinal ou nominal. E a variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. A gente vai ver cada um desses termos, então, a partir de agora. Bom, população e amostra. Gente, se a gente quiser saber, então, por exemplo, qual a matéria favorita entre os alunos de uma sala de aula, a gente pode consultar todos os alunos da classe, então, e conseguir determinar essa preferência. Mas agora, isso é quase impossível, né? Ou melhor, não é possível quando a gente quer pesquisar sobre a intenção de voto dos eleitores, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul. Porque a gente não pode consultar todos os eleitores que constituem a população ou o universo estatístico, certo? Então a gente recorre ao que a gente chama de amostra, ou seja, um grupo de eleitores, uma parte somente dos eleitores, que quando são consultados permite que a gente chegue a um resultado mais próximo possível da realidade. Então, população, todos os eleitores, no caso de uma pesquisa eleitoral. Amostra, aquela quantidade de eleitores que foram pesquisadas. Tá? A gente chama então de U, universo estatístico, né? E de A amostra. População ou universo estatístico, U. Amostra a gente vai chamar de A. E aí a gente vai dizer que A está contido em U. Porque o A, né, que é a nossa amostra, ela faz parte do universo de pesquisa, do universo estatístico. Vamos falar agora de indivíduo ou objeto. Cada elemento que compõe a amostra, ele é um indivíduo ou um objeto dessa amostra. No exemplo da intenção de voto, os indivíduos da pesquisa, eles eram as pessoas. E quando a gente considera alguma marca de lâmpada, por exemplo, ou de algum outro produto, no caso das marcas de lâmpadas, para testar a durabilidade delas, cada marca de lâmpada vai ser um objeto da pesquisa, então. Bem, pessoal? Vamos falar das variáveis agora. Uma indústria automotiva, por exemplo, que pretende lançar um novo modelo de carro, faz uma pesquisa para sondar a preferência dos consumidores sobre alguns itens. Por exemplo, tipo de combustível, marca, número de portas, potência do motor, preço, cor. Cada uma dessas características é uma variável da pesquisa. Vamos falar então dos tipos de variáveis. Variável qualitativa primeiro. Lembrando que ela tem dois tipos de variáveis qualitativas. Então, em uma pesquisa, por exemplo, que envolve pessoas, né, as variáveis consideradas, elas podem ser sexo, cor de cabelo, spot favorito e grau de instrução. Nesse caso, a gente vai dizer que as variáveis são qualitativas porque apresentam como possíveis valores uma qualidade, né, um atributo desses indivíduos que estão sendo pesquisados. As variáveis qualitativas, elas podem ser, então, de dois tipos. As ordinais, quando existe uma ordem nos seus valores, né, por exemplo, o grau de instrução, ele é uma variável qualitativa ordinal, porque pode ser ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e assim por diante, certo? Então tem uma ordem nesse grau de instrução. Então ela pode ser uma variável qualitativa ordinal. Já as nominais é quando isso não ocorre. Quando não tem essa ordem, então ela é uma variável qualitativa nominal. Vamos para as variáveis quantitativas agora, então. Quando as variáveis de uma pesquisa elas são, por exemplo, altura, peso, idade em anos, né, e número de irmãos, a gente diz que elas são quantitativas, porque os possíveis valores eles vão ser números. As variáveis quantitativas elas também podem ser de dois tipos. Por exemplo, a gente tem as discretas, que é quando se trata de contagem, né, números inteiros, e elas podem ser contínuas, quando se tratam de medidas. E aí, então, elas vão ser representadas por números reais. Aqui tem dois exemplos, né? Número de irmãos, ela é uma variável quantitativa discreta, porque a gente pode contar, né? Eu vou ter um irmão, 0 irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, então é uma variável quantitativa discreta. E a altura, ela é uma variável quantitativa contínua,
né? Porque ela pode ser medida. Ela pode ser um número decimal, por exemplo, que é um número real, né? 1,55 metros, 1,80 metros, 1,73 metros e assim por diante. Então a gente vai dizer que a altura é uma variável quantitativa contínua, certo? Então, se eu posso representar por números inteiros, então ela é uma variável quantitativa discreta. Se eu não consigo representar com números inteiros, somente com números reais, então ela é uma variável quantitativa contínua. Aqui tem uma tabelinha, tá? Com as variáveis, então a gente tem aqui a variável, ela pode ser então dois tipos, ó, quantitativa e qualitativa. A qualitativa ela pode ser nominal ou ordinal e a quantitativa pode ser discreta ou contínua, tá, gente? Bom, por hoje era isso, esse vídeo era isso. Se você gostou, então deixa o seu certinho lá e se inscreve no canal, ok? Um abração, tchau, tchau!